gente está fazendo um mix de farinhas, lembra que eu falei que a gente precisa de estrutura, liga e maciez? Certo. A gente tem farinhas que agregam essas três características. Mas, quando a gente está fazendo um bolo, que é uma quantidade maior, um pão, né, que é uma quantidade de massa maior, a gente vai ter um problema se a gente não equilibrar corretamente essa receita, que é a falta de liga. Nem sempre a quantidade de farinhas que a gente coloca de liga vai ser o suficiente para manter os ingredientes unidos depois que o pão ou que o bolo estiverem assados, tá? Então, assim, a gente vai usar um agente de liga. Eu sempre uso agente de liga nas minhas preparações de pães e de bolo sem glúten. Não precisa ser uma quantidade exagerada, porque também traz prejuízos, tá? Mas é importante a gente usar para unir os demais ingredientes, para espessar a massa, para dar volume à massa. E quais são esses agentes de liga? Eu uso geralmente a goma xantana e o psyllium, tá? Então esses dois, a gente pode usar um ou outro, pode combinar os dois, tá bom? Usar só o psyllium, por exemplo, numa receita de pão, só a goma xantana numa receita de bolo, combinar os dois numa receita de pão, que eu gosto muito da combinação. Então a gente pode fazer isso. Proporções, só para vocês terem uma ideia. Goma xantana, para pães e bolos, eu uso de 1 a 2%. Sendo que quando eu faço bolos, eu fico mais próxima de 1%, e quando eu faço pães, eu fico mais próxima de 2%, justamente pela característica da massa. A massa do pão é mais densa, tem mais farinha, então eu preciso de mais agente de liga, tá? E o psyllium é de até 4%. Por quê? Porque o psyllium ele tem a ação mais fraca do que a goma xantana. Então, se eu coloco a mesma quantidade de goma xantana, né, e troco pela mesma quantidade de psyllium, a minha massa vai ficar um pouquinho farelenta, porque eles têm ações diferentes, tá? O psyllium é mais fraco, então a proporção é um pouquinho maior.